Saudações família, aqui é o General Conhecimento. No vídeo de hoje nós vamos abordar um assunto física. Vamos na verdade falar da introdução à física. Vamos definir o conceito da física e falar dos ramos da física e por fim vamos terminar falando dos fenômenos físicos e fenômenos químicos. Em primeiro lugar, dizer que a física ela é definida como sendo uma ciência que estuda os fenômenos da natureza, ou seja, a física se ocupa explorando os conhecimentos que a natureza nos oferece. Falar de fenômeno é a mesma coisa falar de acontecimento. Então, na natureza temos vários acontecimentos e todos estes acontecimentos que ocorrem, a física tenta descrever esses acontecimentos, relacionar, criar leis e desvendar os mistérios por detrás destes tais acontecimentos, como por exemplo o arco-íris. E vamos falar dos ramos da física. A física, como qualquer outra ciência, tem suas subdivisões, tem os seus ramos. Assim como uma árvore possui ramos, a física é uma ciência que possui assim também os seus ramos. Os ramos da física são a mecânica. A mecânica ela vai estudar o movimento dos corpos. Ela vai estudar o movimento dos corpos e em algum momento ela vai se preocupar pelas causas deste movimento. Temos também um outro ramo da física chamado acústica. A acústica ela vai estudar o som. É o ramo da física que estuda o som. Temos também o ramo da física designada por termologia. A termologia ela vai estudar a temperatura, ela vai estudar o calor, como que o calor se transmite e o seu conteúdo vai girar em volta do calor, da temperatura, da energia térmica. Temos um outro ramo da física designada por eletricidade. A eletricidade ela vai estudar a própria eletricidade. Estes são alguns ramos. Tem vários outros ramos relacionados, porém esses são alguns ramos que podemos considerar como os principais ramos da física. Agora vamos abordar a respeito dos fenômenos físicos e fenômenos químicos. Os fenômenos físicos são aqueles que, quando ocorrem, nota-se ou verifica-se uma alteração na forma, ou seja, na estrutura física da matéria. Então, aquele fenômeno que ocorre, não é? O fenômeno que vai ocorrer e, como resultado, vai se perceber a modificação ou a alteração da estrutura física da matéria. Então, nós designamos este fenômeno como fenômeno físico. No fenômeno físico, a estrutura física que podemos notar que pode ser alterada é, por exemplo, o volume, a forma, assim como o estado. Então, esses três componentes eles podem alterar quando o fenômeno físico acontece. Mas no fenômeno físico não há alteração na composição química daquela matéria. Então, quando um fenômeno físico decorre, não há alteração na composição química desta mesma matéria, diferentemente do que ocorre num fenômeno químico. Quando um fenômeno químico acontece, há lá uma reação química que acontece
e, como resultado, a alteração na composição química da matéria que está lá envolvida. E também, como consequência, pode haver o surgimento de uma nova substância com propriedades diferentes daquelas que anteriormente se notavam. Como exemplos para fenômenos físicos, nós podemos ter, por exemplo, o derretimento do gelo. Se temos o gelo, ele está num certo estado físico da matéria, que é o estado sólido. O gelo, ou um cubo de gelo, ele está no estado sólido. Na medida que ele vai passar pelo processo de derretimento, ele vai sair do estado sólido para o estado líquido. Aí o estado da matéria mudou, mas não a composição química da própria matéria, porque enquanto estava no estado sólido, era o cubo de gelo, ainda era a água, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. A água estava no estado sólido e depois, pelo processo de derretimento, passou para o estado líquido, mas não houve alteração da composição química da água. Ainda continua sendo água, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. O outro exemplo que podemos dar para o fenômeno físico, um fenômeno físico, é, por exemplo, também a evaporação. Então, a evaporação da água é a passagem de um estado da água para outro estado, do estado líquido para o estado gasoso, mas continua sendo a mesma água, com a mesma composição química, simplesmente houve mudança de estado. E, por exemplo, temos o papel e a gente vai amassar o papel. Então, na medida que a gente amassa o papel, este fenômeno de amassar o papel é um fenômeno físico, porque a única alteração que vai ocorrer é no tamanho do papel, é a forma do papel que vai mudar, é o tamanho do papel que vai mudar, mas não a composição química do papel. Ainda continua sendo o papel, mas com o tamanho e a forma diferente. Ali nós estamos perante um fenômeno físico. O último exemplo que vamos aqui fornecer é a quebra de uma pedra. Se quebramos uma pedra, nós estamos a alterar o tamanho da pedra, ou seja, a estrutura física da pedra está sendo alterada, mas não a estrutura química, não a composição química da pedra. Continua sendo a mesma pedra, mas com o tamanho reduzido. Na medida que a gente vai quebrar a pedra, a gente vai reduzir o tamanho da própria pedra, mas a composição química continua sendo a mesma. Diferentemente, já ocorre nos fenômenos químicos, onde falamos que os fenômenos químicos ocorrem com a mudança na composição química da matéria. Isso pode resultar numa nova substância com propriedades diferentes da primeira. Como exemplo, nós podemos ter a queima da madeira. A queima da madeira, se a madeira entra em combustão, ela pode resultar em cinza. Então, a madeira é uma coisa e a cinza é uma outra coisa. Ou seja, a composição química da madeira não é a mesma composição química da cinza. Então, houve uma mudança no processo de queimar a madeira, houve então uma mudança na composição química da própria madeira. Como resultado da combustão da madeira, nós temos a cinza e temos os gases que serão liberados, como o dióxido de carbono. Temos um outro exemplo, o apodrecimento dos alimentos. Para que o apodrecimento dos alimentos aconteça, é necessário que
haja certas reações químicas causadas por bactérias que vão ocorrer neste alimento. Então, o apodrecimento do alimento, o alimento que nós temos no início não será o mesmo alimento que teremos no fim, ou seja, a composição química do alimento que passa pelo processo de apodrecimento vai alterar. Sendo assim, nós estamos perante um fenômeno químico e não um fenômeno físico. O terceiro e o último exemplo que vamos aqui deixar é o cozimento de alimentos. Quando os alimentos passam pelo processo de cozimento, há uma alteração química que vai ocorrer nos próprios alimentos. Então, por causa desta alteração na composição química dos alimentos, então o processo de cozimento dos alimentos, estamos perante um fenômeno químico. Então, para caso haver dúvidas de como distinguir um fenômeno físico de um fenômeno químico, podemos olhar o seguinte: no fenômeno físico pode até haver mistura, mas não há reações químicas ocorrendo. Vamos dizer que estamos perante uma reação química quando nos identificamos, ou seja, quando ocorrem quando estamos diante de certos aspectos, como por exemplo a mudança de temperatura, como acontece no processo de cozimento dos alimentos. A mudança de temperatura, para que os alimentos possam cozer, é necessário que haja mudança de temperatura. Então, temos lá a libertação de gases, como por exemplo na combustão da madeira. Quando a madeira entra em combustão, há lá liberação de gases. Então isso mostra que há uma reação química acontecendo. Temos, por exemplo, a liberação do odor. Isso podemos verificar durante o processo de apodrecimento de alimentos ou frutas. Então, durante esse processo de apodrecimento, há lá liberação de um odor estranho, de um odor forte, característico, não é? Então, a presença deste odor nos indica que há uma reação química ocorrendo. Logo, este fenômeno passará a ser designado de fenômeno químico.